Sou um homem que vai caminhar na vergonha por causa do que fiz, que eu deserdei e destruí minha família. Perdi minha dignidade, meu orgulho, meu amor. Minha filha traíra apoiou o caso amoroso da minha ex-mulher e me desrespeitou, por isso a excluí do meu testamento e me divorciei. Tenho 48 anos agora, e essa história começou quando eu tinha 20 anos e conheci uma garota que eu achava perfeita. Ela tinha 19 anos. Nós simplesmente nos entendíamos perfeitamente, tínhamos uma química perfeita. Namoramos por 2 anos antes dela engravidar aos 21 e fomos morar juntos. Eu estava morando com minha mãe na época. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos e minha mãe nunca se casou novamente. Ela tinha uma empresa de consultoria onde eu trabalhava como recepcionista. O negócio do meu falecido pai, que era na área de construção, foi vendido. Como eu era jovem, me tornei pai aos 23 anos, de uma menina linda. O vínculo entre eu e minha namorada se aprofundou depois disso. 2 anos depois, nos casamos e eu arrumei um emprego como programador de computador, ganhando um salário de 6 dígitos porque havia uma grande demanda. Nossas vidas simplesmente decolaram. Minha esposa ela queria ser uma mãe que ficava em casa e eu concordei, mas também sugeri que ela poderia arrumar um emprego de meio período para ocupar o tempo dela. As coisas mudaram quando eu tinha 29 anos e ela tinha 28. O pai dela sofreu um terrível acidente que o deixou imobilizado da cintura para baixo. Como se não bastasse, ele era o único provedor da família. Eu conversei com minha mãe, minha sogra, meu sogro e minha cunhada, e todos se mudaram para morar conosco. Eles moravam em um lugar alugado e agora o único provedor da família estava impossibilitado de trabalhar, o que causou problemas financeiros, é claro. Minha cunhada e minha esposa arranjaram empregos de meio período para sustentar a família durante esse período. Também herdei dinheiro do testamento da minha falecida avó, que foi dividido em 2 partes, uma para um fundo universitário e outra para um seguro, administrado pela minha mãe. Eu não tinha problemas com ela, mas minha esposa queria comprar uma casa com o dinheiro para que pudéssemos sair da casa dos pais dela. Eu não tinha problema com isso, mas ela queria especificamente comprar uma casa e colocar no nome da mãe dela, com a minha herança, e as 2 irmãs trabalhariam para pagar o valor da minha herança. Isso se tornou um problema, então houve uma distância entre nós porque eu achava a proposta estranha. 2 anos se passaram e minha mãe sofreu um derrame, pois teve vários coágulos e os médicos precisavam fazer uma cirurgia de emergência que foi bem sucedida, porém minha esposa queria que minha mãe ficasse no hospital em vez de voltar para casa, porque seria difícil cuidar de 2 pacientes em casa ao mesmo tempo. Eu concordei, mas disse que contrataria uma enfermeira. Ela recusou e disse que eu deveria contratar 2 enfermeiras para cuidar do meu sogro e da minha mãe ou nenhuma. Eu disse a ela que ela teria que pagar pelas despesas do pai dela, porque eu já estava cuidando das contas, compras, impostos, da escola particular da nossa filha e agora dessa enfermeira. Eu não teria condições de pagar também pela enfermeira do pai dela. Eles deveriam ser capazes de arcar com isso, já que ambos ela e a irmã juntas ganhavam quase 60 mil por ano, o que provavelmente era mais do que suficiente, considerando que elas viviam e comiam de graça. Minha relação com nossa filha começou a ficar um pouco complicada nessa época. Ela começou a me desrespeitar e ser mal educada abertamente. Eu achava que era apenas uma fase da infância, já que ela tinha 8 anos na época. Minha mãe se recuperou rapidamente e expressou sua opinião de que queria vender sua empresa de consultoria e colocar o dinheiro em meu nome. Minha esposa teve uma discussão ali mesmo, porque ela queria que minha mãe desse o dinheiro para nossa filha e para ela, já que eu já havia recebido minha parte da herança da minha avó. O que me surpreendeu ainda mais foi que os pais dela ficaram em silêncio sobre isso. Minha mãe lembrou a ela que era o dinheiro dela e que ela não se importava em dar a herança como um plano de seguro. Mas não, minha esposa tinha problemas comigo porque, veja bem, nós não temos contas conjuntas.
Ela não pode acessar minhas contas e eu também não posso acessar as dela. Ela quer uma conta conjunta. Tivemos uma discussão e decidimos que minha mãe daria todo o dinheiro para mim, e isso foi o fim disso. Então, alguns meses passaram assim, mas infelizmente, meu sogro faleceu. Foi um momento difícil, especialmente para minha esposa. Eu tentei consolá-la de todas as maneiras possíveis. Cuidei de todas as tarefas domésticas e do trabalho sozinho, sem me gabar, é apenas o que fiz. Tentei fazer tudo o que podia, mas ainda não era suficiente para ela. O funeral foi minha responsabilidade e correu bem, mas ela ainda reclamava de como eu poderia ter feito melhor. Ela começou a dormir em um quarto separado com nossa filha, que agora tinha 9 anos. Consegui convencê-la a fazer terapia e as coisas se acalmaram. Nos tornamos íntimos novamente e nos reconectamos de uma maneira melhor e mais forte. Mas desde então, percebo que algo não está certo com nossa filha. Ela me ignorava sempre que eu tentava falar com ela. Doía vê-la assim. Passaram-se 2 anos enquanto eu tentava construir um vínculo melhor com nossa filha dessa vez. Nesse meio tempo, minha mãe faleceu. Ela teve outro derrame e, infelizmente, não sobreviveu. Fiquei arrasado com a perda dela. Você vê, ela me criou sozinha durante a maior parte da minha vida, porque meu pai estava ocupado. Essa também foi a razão pela qual eu queria que nossa filha tivesse um relacionamento melhor com nós dois, e eu estava fazendo um esforço tremendo para alcançar isso. Então entrei em depressão, mas não recebi nenhuma resposta da minha esposa. Minha filha nem mesmo compareceu ao funeral da minha mãe, e isso me entristeceu. 2 meses após a morte da minha mãe, minha sogra sugeriu que eu deveria sair da casa da minha própria mãe, porque eu estava excessivamente deprimido e precisava superar isso. Ela também disse que eu estava arruinando o ambiente e que isso me animaria. Eu disse calmamente a ela que gostaria de lembrá-la da morte do seu marido. Você e suas filhas ficaram de luto por 6 a 7 meses, e nós nunca pedimos para vocês saírem. Como você ousa me pedir para sair da minha própria casa? Ela ficou surpresa e ficou completamente quieta. Falei com minha esposa sobre isso, mas ela nem sequer me deu uma resposta. Acho que talvez 2 dias depois desse incidente, enquanto pegava algo na geladeira, notei o telefone da minha filha. Uma mensagem chegou que dizia algo como: é bom que a velha bruxa se foi agora, vocês podem ter a casa só para vocês. Podemos fazer uma festa no seu aniversário. Desculpe-me, o quê? Minha filha tinha 11 anos na época, e qual velha bruxa ela estava se referindo? Li a conversa e, de fato, ela estava se referindo à minha mãe. Minha filha me chamou de gorila controlador, mesmo que eu nunca tenha negado nada a ela, exceto coisas que eu considerava inúteis para ela. Ela queria um pônei aos 6 anos, um koala aos 9 anos, um panda e o próprio carro aos 11. Quem faz isso? Eu chamei minha esposa e mostrei a ela essas mensagens. A resposta dela foi ficar brava comigo por tentar olhar o telefone da nossa filha. Tivemos uma discussão sobre isso antes dela sair furiosa. Ela voltou a dormir em uma cama separada. Tentei fazer as pazes, mas ela me rejeitava. Foi preciso eu concordar em fazer a festa de aniversário da nossa filha para que ela voltasse a falar comigo. 3 anos se passaram desde então. Para resumir rapidamente, nossa filha estava com 15 anos, eu com 38 e minha esposa 37 anos. Nesse ponto, tive que ir para outra cidade para participar de uma conferência de trabalho por 4 meses. Acabei conseguindo um novo emprego que me proporcionou muitas oportunidades e um salário melhor. Quando eu voltei, o comportamento da minha esposa mudou completamente em relação a mim. Ela largou o emprego, passava mais tempo com amigos, se vestia com roupas mais caras e sofisticadas. Você entende a ideia? Eu pensei que era apenas uma mudança de hábito e estava tudo bem para mim,
mas nossa filha me desrespeitava abertamente, era malvada comigo na frente de qualquer um, e eu continuava tentando e tentando não surtar. Minha sogra, cunhada e minha esposa me diziam que era apenas hormônios e que ela ainda era uma criança. Eu ficava chateado, mas confiava nelas. Agora, as coisas da intimidade entre eu e minha esposa ficaram intensas. Ela queria que eu agradasse oralmente, adorava isso. Tentávamos posições novas, sermos mais ousados, eu aproveitava cada momento, exceto por um dia em que ela quis experimentar um fetiche de me colocar em um dispositivo de castidade. Eu recusei imediatamente e discutimos sobre isso por uma semana antes de ela ficar frustrada e desistir do assunto. Nossa vida sexual diminuiu a partir daí. Aqui as coisas começam a piorar. Minha esposa de repente quer fazer uma viagem só com as mulheres, com a minha cunhada e nossa filha. Eu não tive problemas, seria ótimo. Eu tive que pagar uma boa quantia para isso, mas tudo bem. Durante a viagem ela não me ligou por 3 dias. Ela conversava com a mãe dela, mas eu só tive uma conversa superficial com ela. Isso já era comum para mim. Perguntei a ela sobre isso quando ela voltou e ela me disse que estava apenas cansada. Eu também vi as fotos dela e vi muitos amigos, tanto homens quanto mulheres, e isso me deixou em alerta, mas ela me assegurou que eram apenas amigos e alguns amigos homens. Não vi nada suspeito, então fiquei tranquilo. 2 meses depois foi o aniversário da nossa filha e eu queria planejar algo para ela. Minha esposa pediu para não fazermos nada, pois ela celebraria com as amigas em uma noite só de mulheres. Fiquei chocado e expressei minha opinião. Quem leva sua filha para uma noite só de mulheres? Ela me disse que não era bem assim, apenas as amigas e suas filhas, sem álcool envolvido. Então tudo bem, eu concordei. Meu aniversário estava chegando, lembrando que nossa vida sexual está monótona agora, é apenas uma vez por semana. Tentei iniciar mais vezes, mas ela sempre inventava desculpas. Eu nunca comemorei meus aniversários depois que minha mãe faleceu, mas a cada ano minha esposa me dava um presente, então eu meio que esperava isso. Mas no meu aniversário, minha esposa me diz que precisa ir às compras com nossa filha. Ela sai por 6 horas, sem ligações, sem mensagens e depois nenhum presente. Quando perguntei sobre isso, ela me disse que uma de suas amigas sofreu um acidente e ela ficou lá e não pôde atender minhas ligações. 2 semanas depois, minha esposa estava me mostrando algumas fotos do acampamento só de meninas da nossa filha, e nossa filha ligou para ela dizendo que precisava dela. Ela me entregou o telefone e saiu do quarto. Uma mensagem chegou dizendo para nossa filha: Joy, minha querida filha, desculpe pela resposta tardia. Sou o sortudo que é namorado da sua mãe. Diga à sua mãe que a amo e a beije por mim. Vou te enviar uma mensagem em breve. Levei um maldito minuto inteiro para ler a mensagem várias vezes, e ainda não consegui acreditar. Rolei a conversa para cima e vi que minha filha havia enviado uma mensagem para essa pessoa dizendo: estou feliz que você seja o namorado da minha mãe. Eu realmente gostaria que você fosse meu pai. Beijos. Eu fui para o banheiro, tranquei a porta e li toda a conversa. Anotei todas as coisas. Esse cara está tendo um caso com minha esposa, e nossa filha sabe disso. Esse cara está tendo um caso, e nossa filha sabe disso. O que diabos está acontecendo? Vi fotos de férias, viagens de meninas, aniversário da nossa filha. Eles foram a um jantar à luz de velas como uma família. Esse cara estava beijando minha esposa na frente da nossa filha, e minha filha estava apontando para eles como se fosse uma coisa romântica boa. O que é pior, minha cunhada também sabia disso. Quanto mais eu rolava a conversa, mais meu coração afundava. Foi esse cara que deu a ideia de castidade para minha esposa. Parecia que minha filha e minha esposa estavam falando sobre isso. Além disso, essa conta nem era a conta real dela,
Era um nome de usuário diferente, mas esse cara sabia de tudo sobre a minha família. Até no meu aniversário, minha esposa e minha filha estavam com esse cara na casa dele. O que diabos? Ele estava então na minha casa, dormindo na minha cama enquanto eu estava fora por 4 meses, e pior ainda, isso estava acontecendo há 4 anos. Por malditos 4 anos. Ouvi um forte barulho na porta do banheiro. Era a nossa filha. Eu simplesmente saí e a encarei com o celular aberto. Foi a primeira vez que eu a encarei assim. A mesma filha que eu olhava com orgulho, amor e respeito, agora apenas me causava indiferença e decepção. Eu nem mesmo estava com raiva. Ela estava vermelha e começou a chorar, não sabia o que dizer. Minha esposa estava lá, assim como minha cunhada e minha sogra. Eu simplesmente perguntei à minha sogra se ela sabia o que a filha dela andava fazendo. Minha esposa respondeu que podemos conversar. Eu não sei o que me deu. Eu gritei para ela calar a boca ou eu a estrangularia ali mesmo, tão alto que até nossos vizinhos poderiam ter escutado. Perguntei novamente à minha sogra e ela apenas confirmou com a cabeça. Ela malditamente confirmou. Olhei para minha filha e disse a ela que sinto muito por não ter sido um pai melhor, mas farei uma coisa por ela e vou me divorciar da mãe dela. Chamei minha esposa de amanhã pela primeira vez ao me referir a ela, para que esse cara possa ser o pai dela, o pai que ela claramente quer e ama tanto. Olhei para minha esposa e disse a ela que ela tem 9 dias, até o final do mês, para fazer as malas e sair com a família dela. Vou entregar os papéis do divórcio, mas por enquanto saiam daqui. Ela continuou chorando, mas meu grito e minha resposta a pegaram de surpresa. Ela sabia que eu não estava com vontade de discutir ou conversar. Eu desisti, acabou, é isso. Eu não consegui dormir a noite toda, apenas encarava a parede e meu telefone, olhando nossas fotos de família. De manhã, digo à minha esposa para não cozinhar para mim, porque não confio nela, ela pode me envenenar. Não vou mentir, ela se desfez em lágrimas e senti que tinha passado dos limites com isso. Hoje eu ia entrar com o pedido de divórcio. Ela tentou falar, mas eu não queria ouvir. Minha sogra me pediu para esperar e ouvir o que ela tinha a dizer antes de tomar minha decisão. Eu a ignorei. Procurei um amigo que é advogado, então o encontro e conto tudo para ele. Ele me diz apenas isso: eu sou advogado há 12 anos, tenho 41 anos, e nunca vi um caso tão enfurecedor e triste como o seu. Ele me abraçou e disse que seu tio é o juiz da família que provavelmente cuidará do meu caso, mas antes disso eu preciso de provas, muitas provas. Ele me deu um número de uma pessoa que é detetive particular e eu o contratei. Ele investigou o celular da minha filha. Falei com minha esposa e ela me pediu desculpas repetidas vezes, mas sem remorso. Minha filha, minha cunhada e minha sogra nem se aproximaram de mim. Minha filha chegou ao ponto de ter medo de mim, tanto que passou 2 dias na casa de uma amiga. O pai da amiga ligou para mim e tive que informá-lo de toda a situação. Ele disse que sentia muito, era difícil para ele acreditar no que minha filha fez. Nenhum homem poderia sonhar em ser traído assim pelos próprios filhos. O detetive particular encontrou o cara e descobriu que ele é um idiota do interior que tem medo de compromisso, é um pequeno ladrão e costumava trabalhar no mesmo lugar que minha esposa. Fui até a casa dele com meu advogado, o detetive particular e outro amigo meu que é policial. Conseguimos cercá-lo com acusações falsas e ele abriu o jogo. Acontece que ele estava atraído pela minha esposa e aceitou um desafio de um colega de trabalho de levá-la para a cama. Logo isso se transformou em amor. Ele realmente estava apaixonado pela minha esposa. Descobri que foi ele quem mandou mensagem para minha filha, chamando minha mãe de bruxa. Ele até estava disposto a fornecer uma declaração por escrito, um vídeo confessando, qualquer foto e até uma testemunha em troca da promessa de que isso não chegaria ao conhecimento do seu escritório ou de sua mãe doente,
que tem mais de 60 anos e uma doença cardíaca no interior. E por algumas milhares de dólares, eu concordei. Minha esposa se mudou com sua família. Ela tirou mais alguns milhares de mim para pagar o aluguel. Na audiência de divórcio, apresentei todas as minhas cartas na mesa, todas as capturas de tela, todos os vídeos do amante dela confessando todas as mentiras, recibos e até mesmo fotos deles de mãos dadas e se beijando. A expressão no rosto dela se tornou amarga. Ela me disse que eu era abusivo, mas essa alegação foi facilmente descartada, pois não havia provas. E se eu fosse abusivo, por que permitiria que ela trabalhasse e mantivesse sua família em minha casa? Ela não tinha nada a provar, e até mesmo seus advogados ficaram surpresos com a quantidade de provas que tínhamos. No final, ela admitiu e me disse que estava incrivelmente arrependida pelo que fez e que faria qualquer coisa para compensar, mesmo que isso exigisse o resto de sua vida. O juiz decidiu que eu teria que pagar pensão alimentícia para ela por 4 anos. Não houve batalha pela guarda, pois nossa filha já tinha 17 anos na época. Ela, é claro, desejava ficar com a mãe, o que não me incomodou. Voltarei a isso mais tarde. Minha esposa receberia metade da minha casa e seu carro, mas nada além disso. Eu me ofereci para comprar a parte dela da casa. Tenho uma quantia considerável deixada pela minha mãe. Outro motivo foi que o mercado imobiliário aumentaria no futuro e eu lucraria com isso. Eu solicitei uma coisa ao juiz. Eu queria ter meu nome removido da certidão de nascimento da minha filha. Isso, é claro, não era possível. Então, se eu não pudesse fazer isso, eu iria renegar nossa filha. A expressão no rosto da minha esposa foi impagável. Ela ficou pálida e respondeu: "Como você pode fazer isso?" Lembrei-a de que ela me fez passar por tudo isso. Minha filha gritou: "Pai, você não pode fazer isso", bem no tribunal, mas eu a ignorei. O juiz era uma boa pessoa e entendia meus sentimentos, no entanto, ele me aconselhou a perdoar. Não há como eu renegá-la legalmente, mas posso excluí-la do meu testamento. E foi isso. Levei 8 meses para finalizar o divórcio e não poderia estar mais feliz quando saí. Abracei meu advogado, ele me salvou. Minha ex-esposa e minha ex-filha se aproximaram. Minha esposa me disse que ela sabe o quanto errou, que ela nem tem coragem de pedir perdão, mas se eu puder encontrar em meu coração a capacidade de perdoá-la, por favor, a perdoe. Eu respondi que não tenho coração, ela o arrancou de mim. Minha filha disse que sente muito pelo que fez, que será a melhor filha e pediu por outra chance. Essa garota teve a audácia de me chamar de papai. Eu lembrei a ela que eu não sou seu papai, sou um animal, se ela se lembra, e que o pai dela é aquele que ela realmente queria. Ela deveria ficar feliz que sua mãe está solteira agora. Ela me perseguiu, mas eu fui embora. No caminho de volta, perguntei ao meu advogado se poderia informar a empresa em que minha ex-esposa trabalha sobre o que ela tem feito todos esses anos. Ele me aconselhou a obter uma ordem de restrição primeiro. Com a ajuda do meu amigo policial e do juiz, consegui obter uma. Tive que gastar dinheiro que foi ao extremo. Fiz 5 cópias das provas, e uma para a empresa, uma para ser enviada para a mãe doente do namorado da minha ex-esposa. Não me importo, ele não respeitou minha casa e minha mãe, então não posso respeitar a dele. Uma para o meu advogado e queimamos uma cópia. A última cópia deixei no meu armário. As consequências foram um verdadeiro espetáculo. Eles foram demitidos. Minha ex-cunhada teve a coragem de me confrontar. Ela me disse que me conhecia como uma pessoa corajosa, leal, forte e humilde, mas nunca imaginou que eu arruinaria a carreira de sua irmã dessa forma. Ela gritou comigo por ter demitido sua irmã. Eu ri e lembrei a ela que foi ela quem apoiou o caso. Sim, posso ser visto como um covarde por fazer isso, mas quem foi a destruidora de lares?
Perguntei a ela por que ela estava tão brava. Por acaso existe a possibilidade de ela ter aberto as pernas para o namorado de sua irmã também? Ela ficou horrorizada e me bloqueou. Minha sogra entrou em contato comigo. Eu havia esquecido completamente dessa mulher, e ela pediu desculpas pelo que aconteceu, que ela não criou a filha dela tão bem, mas eu a confrontei. Eu disse a ela que ela era uma mulher horrível e gananciosa, e que eu não me importaria se ela morresse. Ela deveria ser grata por ter uma pessoa como eu, como genro nesta vida, antes de bloqueá-la. Quanto ao namorado, a mãe dele teve um ataque cardíaco e faleceu. Acontece que a mãe dele sempre odiou infidelidade, porque seu filho tinha problemas com o pai, que o abandonou antes mesmo dele nascer. Eu me senti triste, mas a terapia me fez perceber que não deveria me sentir assim. É a natureza humana. Eu não sabia de nada disso antes dele destruir meu casamento e minha família, e eu respondi do mesmo modo. Quanto à minha filha, ela continuou a entrar em contato, pedindo desculpas por cada palavra dita. Eu a bloqueei, mas ela não parava de me procurar. Tive que trocar de número de telefone. Vendi minha casa 8 meses depois de finalizado o divórcio e ganhei uma quantia considerável. Mudei para outra cidade, comecei do zero. Fiz terapia, frequentei a academia, consegui um emprego com melhor salário. Comecei a praticar boxe, comprei uma casa, investi em criptomoedas e ações, fiz fortuna. Entrei novamente no mercado de relacionamentos quando completei 42 anos, e aos 44 anos conheci e me casei novamente. Agora tenho uma esposa melhor, que é incrível em todos os aspectos. Ela conhece o valor dos relacionamentos, porque ela mesma passou pela mesma situação que eu. Agora tenho um filho de 4 anos com ela, e não poderia estar mais feliz. Fiz meu testamento excluindo minha filha, então ela não receberá nada de mim. Eu não sei como, mas minha filha conseguiu entrar em contato comigo apenas 2 semanas atrás. Ela enviou 8 longos parágrafos detalhando o quanto ela está arrependida. Ela estava em uma depressão paralisante, fazendo terapia e trabalhando duro. Então, recebi uma ligação do meu advogado, o que me surpreendeu ainda mais. Minha filha apareceu no escritório do meu advogado com $20.000, não sei de onde ela conseguiu esse dinheiro, dizendo que irá trabalhar duro e devolver cada centavo que gastei com ela, que ela continuará pedindo desculpas pelo resto de sua vida, mas ela quer que eu esteja nela. Ela não pode mais continuar assim, está acabando com ela. Não sei muito sobre o que aconteceu, mas ouvi dizer que sua mãe, minha ex-esposa, se tornou opressiva e teve que ser internada em um hospital psiquiátrico. Sua irmã foi morar com um agressor alcoólico e está grávida do 2º filho. Minha ex-sogra faleceu em um acidente, perdeu muito sangue e, se sobrevivesse, teria acabado como seu falecido marido. Agora minha ex-filha está vivendo sozinha, trabalhando em um emprego de meio período porque não conseguiu concluir sua educação. Ela pegou emprestado algum dinheiro de amigos. Eu também soube que quase todos os seus amigos a abandonaram depois que eu conversei com o pai de sua amiga. Todos a chamaram de tóxica e seguiram em frente. Não vou mentir, ouvir tudo isso partiu meu coração. Minha esposa está me pressionando para reconstruir uma ponte com minha ex-filha, dizendo que agora ela claramente reconhece seus erros e que ela precisa de mim mais do que nunca. Se eu não ajudá-la agora, ela não vai se reerguer e continuará caindo sem fim. Eu não sei como me sentir. Quando você é pai, muitas responsabilidades estão sobre seus ombros e você não pode simplesmente fugir delas. Eu dei tudo para minha filha e ela me apunhalou. Fiquei magoado e com raiva, mas mais do que tudo, meu orgulho foi despedaçado, meu amor foi despedaçado. A decisão de cortar relações com minha filha foi a mais difícil, mas eu ainda fiz essa decisão. Agora, estou em um momento de reflexão e considerando se devo ou não dar uma chance para reconstruir um relacionamento com minha filha.
É uma questão complicada e requer muito cuidado da minha parte. Meu advogado disse que eu deveria, porque é a coisa certa a fazer. E essa foi a nossa história de hoje. Deixe sua opinião aqui nos comentários sobre o que você acha que ele deveria fazer, dar uma segunda chance à filha? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!